Lucas 7, de 11 a 17. Todos acharam? Amém? Maravilha. O filho da viúva de Naim. Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. Quando chegou perto da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e com ele ia uma grande multidão da cidade. Ao vê-la, o Senhor sentiu grande compaixão por ela e lhe disse: não chores. Chegando-se, colocou a mão no caixão e, parando os que estavam, disse: jovem, a ti te digo, levanta-te. O rapaz assentou-se e começou a falar. Meu Deus do céu. E Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e glorificaram a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a região ao redor. Senhor, coloca essa palavra diante de tua presença. Eu te agradeço por todas as orações aqui. Peço que, como uma luz, ela venha iluminar a nossa mente. Em específico, peço que o Senhor, sim, venha dando controle emocional, que eu venha conduzir segundo as riquezas que o Senhor ministrou ao meu coração. Eu te oro agradecido em nome de Jesus. Pode se assentar, meu querido, minha querida. Antes de dar início à palavra, a senhora é sempre muito elegante, muito bonita, sempre muito delicada, muito formosa. Obrigado, né? Mas eu tenho que fazer menção à minha esposa, que está ali também. A mulher mais bonita desse ambiente, que tive o privilégio de casar, né, Ellen? Minha filhota também, né, filha? Um beijo, tá? Estávamos ali falando, comentando. Aí eu falei, ela sempre se veste muito bem, né? Eu falei, nossa, ela é sempre muito elegante, comentando a teu respeito. Isso é uma benção, minha irmã. Glória a Deus. Vamos lá, irmãos. Algumas curiosidades com respeito a essa palavra. Somente Lucas relata esse fato. Você não vai ver em Marcos, você não vai ver em Mateus e você não vai ver em João. Só Lucas relata essa passagem com respeito à viúva de Naim. A Bíblia não menciona o nome da mulher. A Bíblia não menciona o nome do rapaz. Sabe que é um jovem porque o verso 12 menciona no contexto masculino, o filho, o sujeito masculino. Verso 13. Por algum motivo, o Senhor se compadeceu daquela mulher, visto que o Senhor se compadeceu de Lázaro, sabe que eram amigos. Dessa mulher, em específico, não sabe a relação que Jesus tinha com ele, com o marido, a qual ela era viúva, ou com o rapaz. Verso 16. Eu gosto muito desse verso 16 que diz: ficaram possuídos de temor. Muitos não gostam dessa expressão possuídos, porque usam do termo algo tomado à força, fazendo menção a um espírito maligno ou uma possessão demoníaca. Mas aqui claramente vemos a definição como possessão divina, algo que aconteceu da parte de Deus. Ficaram possuídos, cheios de temor. Então foi algo divino que aconteceu. Ficaram possuídos de Deus, possuídos de temor e começaram a glorificar o Senhor por algo maravilhoso que acabou de acontecer ali no meio deles. Mais uma curiosidade que eu gostaria de relatar: se vocês forem buscar na memória, Jesus ressuscitou 3 pessoas no contexto bíblico, onde nós temos relatos. Que foram essas pessoas? O filho da viúva de Naim, a filha de Jairo e a ressurreição de Lázaro. Lucas 7, Lucas 8 e João 11.
Mais uma curiosidade: o que é ser uma viúva? Dentro de um contexto do dicionário, viúva é a mulher que, tendo morrido o marido, não se casou de novo. Simples assim. Então, aquela mulher havia sido casada, por algum motivo não mencionado na Bíblia, o marido morreu, tornou-se viúva e, consecutivamente, ao relato da história, o filho havia falecido também. Tiago 1,27, a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é essa: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se incontaminado desse mundo. Glória a Deus. Está comigo aqui, irmãos? Estamos acompanhando a mensagem? Dando continuidade. Não muito diferente da sociedade atual, não é fácil criar filhos sozinho. Para aquela mulher, a qual não sabemos o nome, apenas da cidade de onde era, também, com certeza, não seria confortável. Por algum motivo não sabendo e não sendo mencionado, seja enfermidade, seja acidente, seja um assalto, seja briga, a Bíblia não diz, mas ela era viúva, logo, havendo morrido o marido, por sua vez, também não sabemos a razão, estava a caminho do sepultamento do filho. E na grande maioria das vezes, é assim que acontece, irmão, na minha e na sua vida. E na grande maioria das vezes, não sei qual o motivo, é assim que acontece na minha e na sua vida. Parece que Deus permite que venhamos exaurir todas as possibilidades. Parece que Deus permite que venhamos chegar ao limite de todos os nossos recursos, para que então Ele venha intervir na história e realizar o milagre. Se formos buscar no meu contexto, se você for buscar no seu contexto, quando eu e você chegamos ao limite, falando, Deus, agora não dá mais. É aí que Ele, por algum motivo, vai e intervém. Não sei se é para Ele dizer, só queria que isso acontecesse, ou se é que é para realmente nós aprendermos a lição. Só precisamos estar na real e total dependência do Senhor. 1 Tessalonicenses 5:18, e glória a Deus, em tudo nós damos graça, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus, para mim e para a sua vida, amém? Glória a Deus, estão comigo aqui? Maravilha. Dentro desse contexto, a partir daqui, eu quero conduzir a minha pregação com 2 argumentos apenas. Quero desenvolver 2 argumentos e, dentro desses 2 argumentos, caminhando para a minha conclusão. O primeiro argumento que eu quero caminhar é o seguinte: Jesus está a caminho. Pode repetir? Jesus está a caminho. Jesus está a caminho. Ele mesmo diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Aleluia! Quando todos estavam tristes, pensativos, com certeza aquela mulher refletindo no que fazer a partir daquele dia, o Senhor já estava visualizando lá na frente, irmão. Enquanto eu e você estamos focando no problema, o Senhor já está celebrando a vitória. Enquanto eu e você estamos aqui debatendo, discutindo, refletindo, exaurindo possibilidades, o Senhor está ali, caminhando, ao meu e seu encontro, esperando somente que nós venhamos entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e no mais Ele fará. O Senhor já visualizava o que em poucos instantes, tamanha alegria e transformação ocorreria em toda aquela cidade. Não somente na vida de um jovem, não somente na vida de uma mulher, não somente na vida de uma família, mas todo o contexto de uma cidade
seria transformada a partir da intervenção do Senhor. Glória a Deus! A caminho ele estava trazendo vida, a caminho ele estava trazendo restauração, a caminho ele estava trazendo alegria, renovo espiritual para toda aquela região. Não muito diferente de nós, mesmo que estejamos no final de todos os nossos recursos e esperança, o Senhor está a caminho, trazendo para mim e para você o conforto e a paz. Aleluia! Mesmo que eu e você estejamos no final de todos os nossos recursos e possibilidades, o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais. De tudo quanto pedimos ou pensamos pelo poder dEle, que opera em minha e em sua vida, irmãos. Efésios 3:20. Eu amo esse texto e cito ele em quase todas as minhas pregações. O poder de Deus que opera em nós e através de nós, irmão. O milagre acontece em nós e através de nós. Glória a Deus! Se formos tomar como base, na multiplicação dos pães, a qual a Bíblia também diz que uma multidão estava acompanhando, temos em média 5.000 pessoas. Lembra da multiplicação dos pães? 5 pães e 2 peixinhos? A Bíblia relata em Marcos 6,44, os que comeram os pães eram cerca de 5.000 homens. Então, tomando como base que uma multidão acompanhava Jesus ali, nessa multiplicação dos pães, e usando a mesma expressão que uma multidão acompanhava esse cortejo fúnebre, podemos associar e entender que cerca de 5.000 pessoas estavam nesse cortejo, irmãos. Foram 5.000 pessoas, pelo menos, isso sem contar mulheres e crianças. Vamos caminhar no mínimo. 5.000 pessoas alcançadas e começaram. Aleluia, irmão. Aleluia, irmão. Uma única atitude, uma única intervenção do Senhor mudou a história de 5.000 pessoas. O que Deus é poderoso para fazer na minha e na sua vida, os nossos olhos não enxergam. Mas ao redor, Ele está transformando tanta gente, meu irmão, que eu e você não somos capazes de enxergar. Mas um milagre que acontece na minha e na sua vida, Deus é poderoso para alcançar muito mais que 5.000, amém? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O marido havia morrido, o filho estava indo ser enterrado, um sonho de uma família havia sido cancelado, uma construção familiar finalizada. Mas calma, eu tenho uma boa notícia, Jesus está a caminho. Jesus está a caminho, glória a Deus. Assim como ele estava a caminho de Emaús, Lucas 24, assim como ele estava a caminho de Damasco, Atos 9, assim como ele estava a caminho de Samaria, em Lucas 17, Jesus está a caminho ao encontro da minha e da sua vida, glória a Deus, meu irmão. Aleluia. A caminho de Emaús, ele abriu os olhos dos discípulos. A caminho de Damasco, ele é a conversão de Paulo. A caminho de Samaria, ele curou os leprosos. E a caminho da Igreja Evangélica Vida, na noite de hoje, ele é poderoso para transformar a minha e a sua vida. Ele é poderoso para vir de encontro a minha e a sua necessidade, seja ela qual for. Seja ela qual for. Irmãos, a graça de Deus é poderosa, irmãos. Nós não cultuamos em vão. Nós não cultuamos em vão. Hoje foi uma bênção mesmo, está sendo uma bênção. O louvor foi uma bênção, irmãos. E eu creio que o Senhor já está realizando milagres em nós e através de nós. Aleluia! O Senhor tem poder de mudar a história de todos quantos se aproximam dele. Ele mudou o rumo da história daquela mulher. E toda aquela cidade
E todo o nosso contexto pode mudar também. Isaías 49:15. Pode uma mulher esquecer-se tanto do seu filho que cria, que não se compadeça dele, ou do filho do seu ventre? Mas ainda que essa mulher venha se esquecer, eu, Senhor, de maneira alguma esquecerei de ti. Que essa palavra venha aquecer o meu e o seu coração. Jesus não esquece de mim, Jesus não esquece de você. E hoje Ele está a caminho ao meu e ao seu encontro. Aleluia! O segundo tópico que eu quero trazer, qual foi o primeiro? Jesus está a caminho. Glória a Deus. O segundo, Jesus faz da morte uma nova vida. Pode repetir comigo? Jesus faz da morte uma nova vida. Aleluia. Jesus faz da morte uma nova vida. E desse tópico eu faço o tema da minha pregação. Jesus faz da morte uma nova vida. Jesus está a caminho e faz da morte uma nova vida. Ao chegar no local, ele não se direcionou aos parentes ou às pessoas ao redor para consolar ou cumprimentar. Jesus foi cirúrgico e foi direto ao ponto, ao que ele queria fazer. Ele foi tocar o caixão. Se compadecendo da mulher, tocou o esquife, o caixão. Lembrando que pela lei judaica ele não poderia tocar o morto, senão haveria a necessidade de ficar 7 dias em purificação. Números 19:11. Aquele que tocar no cadáver de uma pessoa ficará impuro por 7 dias. Não sabendo ao certo, como relatei anteriormente, é possível que cerca de 5.000 pessoas estivessem ali no entorno, do cortejo fúnebre. Sendo assim, isso é interessante ressaltar. Por que tinha uma multidão acompanhando um funeral? Por algum motivo, seja a mulher, seja o falecido marido dela, ou o filho, eles eram relevantes naquela sociedade. Eles eram influentes, por algum motivo, naquela sociedade, visto que havia uma multidão acompanhando um cortejo fúnebre. Sendo assim, tamanha importância e influência dessa mulher, ou da família dessa mulher, na cidade, senão não faria sentido uma multidão estar acompanhando. Aqui, irmãos, eu quero abrir um parênteses e relatar algo pessoal. Eu mesmo que fiz o velório do meu pai. Foi eu mesmo que fiz, o pastor Félix estava na época, o pastor Luiz também, e alguns irmãos da igreja. Foi bastante gente, não tinha uma multidão, mas tinha bastante gente conhecida. Dentro desse cenário aqui, eu consigo talvez visualizar que esse caixão, talvez ele seria meio que como se fosse uma tábua. E a pessoa ali embalsamada, que quando Jesus tocou o caixão e deu a ordem, de imediato, o jovem levantou e começou a falar. Então não tinha tampa. Consegue visualizar? Não tinha tampa. Irmãos, eu fiz o velório do meu pai, estava mais ou menos nessa altura, eu fiquei com a mão na testa do meu pai, eu preguei e tal. Irmãos, gelado, igual uma pedra de mármore. Nunca foi a primeira experiência que eu tive nesse sentido. Só que, por incrível que pareça, e eu falo com muita sinceridade e verdade, fiquei na minha cabeça, juro por Deus, até pecado, talvez essa minha expressão, mas falei, Senhor, como que deve ser ressuscitar alguém? Eu fazendo o velório do meu pai, perguntando para Deus. Obviamente eu não tive coragem, irmãos, eu não tenho,
embora eu sou um cara sanguíneo, falo muito, me expresso muito, eu não tive coragem. Senhor, ressuscita meu pai. Não tive essa coragem. Mas na minha cabeça, eu juro por Deus, como que deve ser ressuscitar alguém? Eu pensando, né, enquanto fazia o velório. E na minha cabeça, nessa pregação agora, eu fiquei lembrando desse cenário. E me veio à mente aqui, João 14, 12. Aquele que crê em mim, obras ainda maiores fará. Lucas 6,19. E todos os que nele tocavam eram curados. Atos 5, 15 e 16. A sombra de Pedro curava os enfermos e expelia os demônios. Meu Deus, irmão, a sombra de Pedro. Pedro estava passando, irmão, a sombra de Pedro. Atos 19, 12. Até os lenços e aventais de Paulo eram usados para expelir demônio e curar os enfermos. E todo esse contexto, eu com a mão na testa do meu pai, irmão. Falei, meu Deus, isso aqui está igual uma pedra de mármore. Por que né? A gente fica nesse cenário. E outra coisa pessoal que eu vou falar de alguém sanguíneo também. Irmãos, eu já fiz um voto. Por exemplo, eu estou expressando de crente para crente, não é para vanglória nenhuma. Eu acho que eu já fiz um voto de mais de 5 anos, irmão, subindo e descendo o monte, subindo e descendo o vale, pedindo a Deus para eu ver, não exatamente eu ser usado, mas eu ver, participar de milagres, de cura, o que a Bíblia está dizendo, irmão. Nunca aconteceu. Nunca. Eu não sou frustrado com isso não, irmão. Pelo contrário, eu me emociono, eu estou emocionado aqui segurando para não chorar, porque é algo que eu persigo. Pelo contrário. Isso aquece o meu coração e me torna um perseguidor disso. Porque se isso não está acontecendo na minha vida, o errado sou eu, não é a Bíblia que está errada. Quem está errado sou eu. Alguma coisa eu estou deixando de fazer porque isso não está acontecendo. E não foi por causa desse conflito com meu pai, porque anteriormente eu já vinha nesse voto e coincidiu com o cenário do meu pai e deu continuidade. E ainda hoje, né? Eu fico questionando isso com Deus, e que, por sinal, Luiz Carlos, que está em Calçado, né, pastor, ele falava muito comigo. Se você quer ver milagre, esteja onde alguém precise de milagre. Ele ia muito em hospital orar pelos enfermos, né? Talvez seja isso que eu precise exercer um pouco mais, né, para ver. Mas eu tenho esse desejo, irmãos, e eu tenho a certeza. Eu tenho uma convicção, mais que uma certeza, eu tenho uma convicção que isso, mais cedo ou mais tarde, vai se tornar uma realidade na nossa igreja. Que mais cedo ou mais tarde isso vai se tornar uma realidade na nossa vida, porque a Bíblia é fiel. A Bíblia é a verdade, a palavra de Deus é a verdade. Mais cedo ou mais tarde vamos estar adorando ao Senhor aqui, irmãos. Milagres, sinais, prodígios e maravilhas vão acontecer em nosso meio. Em nome de Jesus, irmãos. Em nome de Jesus, porque se a palavra do Senhor é poderosa, ela é fiel, ela vai se cumprir. Se não, ela é fiel, ela vai se cumprir. Se, eu errei, é artigo indefinido, não é se, é fiel. A palavra é fiel e ela vai se cumprir. Mas ao tocar o caixão, irmãos, isso mexeu tanto comigo, que me fez refletir. Eu não estava tocando o caixão, estava tocando a testa do meu pai. Jesus não tocou o morto, Jesus tocou o caixão. Eu falei, meu Deus, o Senhor nem o morto tocou. Paulo nem o morto tocava. A sombra de Paulo curava. O lenço de Paulo curava. Paulo nem chegava perto, irmão. Isso causa um conflito para mim de mais intensidade. Calma aí, Davi, continua. E eu sinto isso dentro de mim. Continua, intensifica. Meu irmão, diante de Deus, eu não sei como nem quando, mas um dia, em nome de Jesus, eu vou chegar e vou relatar. Pastor, eu ressuscitei um morto. Não sei como nem quando, irmão. Nem que seja no último dia da minha vida. Nem que seja no último dia da minha vida, no meu último sopro de vida. Eu ressuscito um morto hoje e morro amanhã. Mas isso eu vou fazer. A palavra de Deus vai se cumprir na plenitude, na minha e na sua vida, irmãos.
em nome de Jesus. A partir do cortejo fúnebre, toda uma cidade. Olha só, irmãos. A partir de um cortejo fúnebre, a partir da tristeza de um velório, toda uma cidade foi salva para Jesus, irmão. A partir da tristeza de um velório, toda uma cidade celebrou a salvação. Toda uma cidade glorificou o nome do Senhor. Toda uma cidade, pensando aqui tecnicamente, 5.000 pessoas começaram a glorificar o nome do Senhor. Olha como o Senhor interveio na história, irmão, de maneira maravilhosa. O que para mim e para você é morte, e aqui eu caminho para o final. O que para mim e para você é morte, para Jesus é o início de uma nova vida. O que para mim e para você é um caminho de morte, para Jesus é o início de uma nova vida. Aleluia! Revelando na situação o seu glorioso poder. Atos 3,15 denomina Jesus como o autor da vida. Atos 3,15 denomina Jesus o autor da vida. Tendo como lição duas coisas. Calma, Jesus está a caminho. E faz da morte aquilo que era negativo, aquilo que era tristeza, o Senhor transforma em celebração, em vida, em alegria, em felicidade. Aquilo que era um cortejo de tristeza, Ele transforma em uma festa, em uma celebração para a glória de Deus. Jesus veio de fora da cidade, e a palavra de Deus trabalha na minha e na sua vida de dentro para fora. Tudo o que Jesus toca, Ele transforma. Ele transformou a água em vinho, transformou a pedra em pão e ainda faz multiplicar na escassez. O Senhor é maravilhoso, né, irmãos? Daria tempo de a gente cantar uma canção? Tem como? Não pegando no improviso, né? Mas já improvisando. Tá bom, só o teclado pode ser. O universo chora. Dá para ser? Indo lá? O pastor pediu para chamar a equipe inteira. Se não tiver ensaiada, pode ser. Vamos colocar de pé, irmãos? Aleluia. Calma. Calma. Jesus está a caminho. E Ele faz da morte uma nova vida. O universo chora, o sol se apagou, ali estava morto
o Salvador. Seu corpo lá na cruz, teu sangue derramou, o peso do pecado ele levou. Puxa aí. Puxa aí. Deus Pai o abandonou, cessou meu respirar, em trevas encontrou o Filho. A guerra começou, a morte ele enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu para sempre, exaltado é, para sempre adorado é, para sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde está? O Rei ressuscitou, ele venceu para sempre, exaltado é, para sempre adorado é, para sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Apocalipse 22, 13. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Apocalipse 4, 1, verso B. Suba até aqui e eu lhe mostrarei o que há de acontecer. Isaías 46, 10. Que anuncia o fim desde o princípio, e que desde a antiguidade as coisas que não sucederam, e digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Irmão, dois argumentos eu falei: calma, Jesus está a caminho e ele faz da morte uma nova vida. Só que nessa palavra eu quero trazer uma revelação do próprio Jesus nessa palavra. E aqui definitivamente eu encerro a minha pregação. Se pegarmos algumas palavras-chave, Naim significa charmosa ou graça. Então era uma cidade charmosa ou uma cidade graciosa. Então temos graça. Jesus ele não tocou o morto, ele tocou a madeira. Se tirarmos por um momento a questão da viúva e pensarmos somente no jovem, o jovem ressuscitou. Uma graça
tocou a madeira e ressuscitou. Aleluia, irmão. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Uma graça tocou uma madeira, ressuscitou, e todos glorificaram a Deus, irmão. Você pode glorificar Deus comigo, meu irmão? Aleluia! 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 1 Coríntios 15, 54. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrito: a morte foi destruída pela vitória. Onde está a morte, a vitória? Onde está a morte, o seu agrilhão? A morte foi destruída pela vitória do Senhor. O Senhor se revelou nessa palavra, irmão. A graça tocou a madeira, ressuscitou, e todos glorificaram. Ressuscitou para sempre, exaltado é, para sempre adorado é, para sempre ele vive. Ressuscitou, ressuscitou. Pastor, os portões da cidade da graça de Deus tocou a madeira onde estava o único filho. O morto ressuscitou e todos glorificaram a Deus. Aleluia. O Davi, ele começou a sua mensagem falando de algumas curiosidades do texto. E eu gostaria de acrescentar mais uma, Davi, para a próxima vez que você for pregar. Verso 11, tem uma multidão entrando na cidade com Jesus. Verso 12, tem uma multidão saindo com a mulher. A multidão que entrava com Jesus era a ressurreição e a vida. A multidão que entrava com a mulher era a morte. E a ressurreição e a vida encontrou com a mulher. E a história mudou. Houve vida. Jesus trouxe a vida. É uma curiosidade. Duas multidões, uma com Jesus e outra com a mulher. E as duas multidões, quando se encontraram, a ressurreição e a vida tornou-se uma realidade. Para sempre ele vive. E ele continua com essa porta aberta para mim e para você. Davi é um incansável buscador de experimentar dos milagres de Deus. E todos nós precisamos buscar isso, acreditar nisto, entender que a vida cristã, ela não é composta apenas de dificuldades e lutas, mas de momentos especiais com Deus, seja individualmente, seja coletivamente. O Senhor se manifesta, Ele continua sendo a ressurreição e a vida. Mortos ainda ressuscitam, enfermos, doentes ainda são sarados, pecadores se convertem, crentes em pecado se arrependem. Pessoas experimentam a salvação ainda hoje, para a glória dele, amém? Obrigado, Senhor, por esta noite, obrigado por essa palavra tão alegre, tão festiva, tão celebrativa, tão cheia de fé, Senhor Deus. Nos anima, nos fortalece, nos encanta seguir este Jesus maravilhoso, este Senhor Jesus que está conosco aqui e agora.
Abençoa o teu povo, Senhor. Põe sobre nós esta bênção de crermos que a morte em Jesus se transforma em vida. Qualquer tipo de morte, morte das emoções, morte do casamento, morte da fé, morte da saúde, Senhor, qualquer tipo de morte em nossa história se transforma em vida, porque o Senhor é a ressurreição e o Senhor é a vida. Nós te agradecemos por isso. Recebe este culto, recebe esta palavra de fé. Não deixe essa palavra sair do nosso coração, fugir do nosso coração. Quando sairmos ali fora e enfrentarmos as lutas, as dificuldades, como Davi chegou falando, que trouxe lutas no seu coração, mas que ele saia e nós saiamos juntos, Senhor Deus, com a resposta de que Ele é a ressurreição e a vida, para dar vida em toda e qualquer situação. Obrigado por isto, Pai, no nome de Jesus, e que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Espírito esteja sobre mim e você agora e sempre. Amém. Vai na paz do Senhor, celebrando aquele que é a ressurreição e a vida.